Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais uma videoaula direcionada à disciplina de História do Direito. Na videoaula de hoje, o nosso objetivo é finalizar a discussão que nós temos feito nas últimas videoaulas relacionado, ao tema do patrimonialismo, bem como as reverberações desse fenômeno no campo da política, no campo das relações sociais, na configuração da sociedade como um todo. Nós já trabalhamos, a partir dessa perspectiva, o Raimundo Faoro, quando discutimos a teoria dos donos do poder. Quando a gente pensou no campo interrelacional, nós já discutimos a ideia do homem cordial, defendido aí pelo Sérgio Buarque de Holanda. E na última videoaula, aquela imediatamente anterior a essa, nós começamos a trabalhar o pensamento do Roberto da Mata e as reflexões históricos-sociais, histórico-sociológicas que ele desenvolve acerca da seguinte frase, que na verdade é uma pergunta. Você sabe com quem está falando? O que nós poderíamos, por exemplo, substituir pelo fenômeno da carteirada seria aí algo muito semelhante, um fenômeno muito similar ao outro. E aí, basicamente, tentando fazer uma recapitulação da videoaula passada, o que eu disse para vocês? Que esse fenômeno da carteirada, do você sabe com quem está falando, está muito relacionado a numa sociedade marcadamente desigual, marcadamente estratificada, como uma forma de manutenção de privilégio, Então, esse indivíduo, ele faz, a partir dessa frase, manter privilégios, manter vantagens e, ao mesmo tempo, evitar com que essas vantagens, do que esses privilégios, eles sejam questionados. Então, é uma forma de fazer com que uma sociedade que tem o conflito, tem a desigualdade, tem a opressão como uma marca estruturante, como um elemento aí, talvez aí do núcleo duro da sociedade brasileira, fazer com que esses elementos não sejam questionados e, consequentemente, uma estrutura de poder mantida. Nessa segunda videoaula sobre o pensamento do Roberto da Mata, a gente fecha as reflexões dele, que ele promoveu no livro Carnavais, Malandros e Heróis, que é exatamente o livro em que ele vai discutir essa figura, ou esse fenômeno da carteirada. E hoje, nessa videoaula, nós trabalharemos, primeiro, na primeira parte da aula, alguns contextos de uso desse fenômeno, e do outro lado, na segunda parte, nós trabalharemos o fenômeno dessa carteirada, do você sabe com quem está falando, no contexto jurídico, fazendo um contraponto entre a pessoalidade que, de alguma forma, está por detrás desse fenômeno da carteirada, de não respeitar a norma, de não existir um tratamento igualitário entre as partes envolvidas, e do outro lado o fenômeno do igualitarismo jurídico, que é uma marca do direito, em especial do direito liberal, dessa ideia de que todos são iguais perante a lei. E aí existe uma tensão que nós vamos discutir daqui a pouco. Então, utilizando essa metodologia que eu acabei de dizer para vocês, a gente passa para a primeira parte da aula. O Roberto da Mata, como ele é sociólogo, ele vai não só teorizar, mas ele vai fazer também uma pesquisa empírica sobre esse fenômeno. Então, ele vai pesquisar em loco, em alguns contextos sociais, para entender como funciona e como que se dá esse uso, partindo daquele pressuposto básico, das bases teóricas filosóficas que eu apresentei para vocês na videoaula passada. Pois bem, a partir dessa pesquisa empírica, é que eu não vou dar detalhes, até para não ficar um vídeo muito maçante, mas eu sugiro fortemente que vocês acessem esse livro, para que vocês consigam ver essa parte da pesquisa empírica, porque tem entrevistas, ele relata situações muito específicas, com riqueza de detalhes, então isso dá uma vivacidade para tudo aquilo que eu quero propor enquanto reflexão, enquanto discussões para vocês. Dessa vasta gama de reflexões, de descrições que ele vai apresentar no texto, nós podemos aí tentar sistematizar essas ideias principais em 3 grandes circunstâncias ou 3 grandes situações de uso. A primeira situação de uso que eu gostaria de trabalhar com vocês está ligada ao uso que é mais óbvio
que é o uso relacionado aos estratos superiores, não é? É quando os indivíduos de um estamento superior, de um estrato social superior, utiliza essa frase. E aí, de alguma forma, eu retomo o que eu disse logo no iniciozinho desse texto. Então, o que ele percebe a partir da pesquisa empírica é muito no sentido de reforçar essa ideia inicial de que a carteirada ela é utilizada pelos membros da elite dos estratos superiores como uma forma de manter os seus privilégios, né? Privilégios esses que, em grande medida, eu poderia chamar assim de privilégios invisíveis e muitas vezes privilégios ilícitos, não é? O que eu estou chamando, por exemplo, de um privilégio invisível ou ilícito? É quando eu, por exemplo, quero acessar um lugar e esse lugar é proibida, tem como uma vedação formal a proibição da entrada dessa pessoa, essa pessoa utiliza dos seus privilégios, do seu cargo, né, de uma função exercida para ocupar um determinado espaço, para adentrar algum determinado lugar que originalmente essa pessoa ela não poderia adentrar, né? Ou então algo do tipo, né? Estacionar num lugar, por exemplo, que era preferencial para pessoas deficientes e idosas, e aí essa pessoa ela é questionada por um funcionário do local, por exemplo, de um shopping, e essa pessoa diz: olha, com quem você sabe com quem está falando? Eu sou juiz federal, tal, 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 e você não pode falar assim comigo. Então percebam que quando uma pessoa, né, um juiz, por exemplo, ele faz isso, ele está fazendo isso para manter esses privilégios, que eu estou chamando aqui de privilégios invisíveis e de privilégios ilícitos, seriam aí sinônimos dentro da minha utilização. E percebam, mais uma vez, né, que eu acho que é um elemento importante ser frisado aqui, que esse uso para manutenção desses privilégios ilícitos, desses micropoderes, é isso que de alguma maneira, pegando o exemplo do juiz, é isso de alguma maneira que reforça uma aura, né, do juiz como uma grande autoridade, do juiz como uma pessoa de superpoderes, ou como é muito comum falar, né, dentro do jargão jurídico, né, da prática cotidiana, do juiz encarar a si mesmo como se fosse uma divindade, né, intocável, inquestionável. Obviamente, né, eu estou dizendo, é importante frisar que existem exceções a isso, mas há pessoas, né, que ocupam esses cargos e que têm entram tendo essa aura, né, da figura do juiz como uma divindade, como uma autoridade máxima, né, o que acaba beirando um autoritarismo e que faz questão de manter, né, essa imagem social, essa aura, essa atmosfera de quase divindade. E essas frases, né, você sabe com quem está falando, a carteirada, ela reforça esse imaginário, né? Ela reforça esse simbólico social de que é um sujeito que não deve ser questionado. E detalhe, né? Infelizmente, isso vai, de alguma forma, contaminando, né? Não só o órgão magistratura, mas também vai contaminando as pessoas que não são magistrados, mas que interpretam a função do magistrado. Aqui, eu vou fazer um breve comentário, assim, que não é uma pesquisa científica, nada muito bem estruturado, com uma metodologia bem, enfim, bem planejada, é algo muito de percepção mesmo e de conversa com as minhas turmas de semestres anteriores, né? Então é muito comum e é muito fácil perceber na escuta do professor, no lugar do professor, que é muito comum as pessoas, por exemplo, elas quererem ocupar esses cargos no direito de poder, né, não porque veem esses cargos como magistratura, Ministério Público, etc., como funções importantes para a sociedade ou pessoas que querem entrar nesses cargos, ocupar esses cargos com o objetivo de prestar um serviço para a sociedade. É muito comum as pessoas quererem ocupar esses cargos com três objetivos, né? Trabalhar pouco, então existe um estereótipo, um imaginário de que o magistrado trabalha pouco, a regra é essa.
um imaginário, né, de que vai se ganhar muito dinheiro, e de fato ganha, né, mas a ideia é que fosse feito, enfim, um serviço também muito exaustivo, e dar a carteirada, né? Ou seja, parar numa blitz, estar alcoolizado e não ser preso, né? Poder entrar nos lugares sem pagar, por exemplo, o ingresso de entrada, né? Passar, ter privilégios e vantagens em situações em que um cidadão comum não teria. E aí o que eu friso e eu volto, né, para a discussão do você sabe com quem está falando, é porque o uso repetitivo disso, é, por mais naturalizado e normalizado que seja, né, e aqui eu faço um adendo também, que a partir das minhas observações, é muito comum as pessoas elas repetirem esse desejo, repetirem essa vontade de praticar essas condutas, mas que não conseguem, nunca foram chamadas a atenção para refletir sobre os impactos políticos, sociais, culturais que tem, né? Uma pessoa que pratica assim, sendo bem direto, está se corrompendo, é um ato de corrupção. Porém, é tão naturalizado, né? Muito normalizado isso dentro do campo jurídico, dentro da visão de sociedade, que faz com que as pessoas reproduzam essas condutas sem perceberem que estão praticando ou que estão estimulando a corrupção. Então, essa pessoa, ela não percebe que existe uma incoerência entre criticar, por exemplo, um chefe do executivo, um presidente da república por corrupção, mas ao mesmo tempo querer fazer um concurso público para a magistratura com esse objetivo, trabalhar pouco, ganhar muito e dar carteirada, e não ver isso como uma situação de corrupção, porque estaria naturalizado, normalizado. E esse é um cuidado que nós precisamos ter, porque é muito importante, né, em especial para quem tem um compromisso ético com justiça social e etc., a integridade. De fato, eu concordo com vocês que nós somos sujeitos de contradição. Nós não somos perfeitinhos, né? E a gente vai praticar erros, nós somos sujeitos falhos, né? Porém, deve ser uma preocupação e algo que devemos perseguir, que é de fato essa busca por uma integridade, né? Por ter uma postura ética e não necessariamente se assimilar a uma visão de mundo hegemônica porque ela é a mais conveniente. Até porque essa pessoa que pensa assim, ela está gerando novos círculos de opressão. E aí eu volto numa frase do Paulo Freire que eu acredito ser muito significativa e muito importante nesse momento, especialmente nesse momento que estamos vivendo, que é a ideia, né, de que sem uma educação para a liberdade, ou sem uma educação libertadora, o sonho de todo oprimido é oprimir. E de fato é isso, né? Quem está estudando e está querendo entrar no concurso público com esse objetivo quer se tornar um outro opressor. Voltando para a gente não perder o fio da meada, por que eu estou falando isso nesse contexto do Alberto da Mata? Para perceber que quando esses membros utilizam isso, quando as pessoas utilizam esse tipo de frase, está reproduzindo o imaginário coletivo, né? Essa figura de um juiz, de um promotor, como sendo semideuses inquestionáveis e sendo cargos para enriquecimento. E o cargo público não tem finalidade de enriquecimento, né? A ideia é prestar um serviço para a sociedade. Então, se a pessoa não entra com esse propósito, já está entrando errado. E já vai ter aí, já está dando uma brecha para que tudo isso que a gente vem criticando, problematizando, não só com Roberto da Mata, mas também com os outros autores que vieram antes dele na nossa disciplina, que a gente acabe reproduzindo, ainda que sem perceber, ainda sem muita consciência disso, mas acaba reproduzindo tudo isso que a gente está criticando, tudo isso que a gente está problematizando. Então, para fechar esse primeiro ponto, esse primeiro uso, né, em relação aos estratos superiores, a gente tem que pensar isso, né? Que a ideia de manter os privilégios, manter vantagens, como nós veremos daqui a pouco também uma forma de manter direitos e, ao mesmo tempo, construir esse imaginário coletivo, né? De que estar no extrato superior, isso seria uma grande vantagem, porque, enfim, teria privilégios, prerrogativas, etc., que um cidadão fora desses estratos não teria. Eu falo disso, eu fecho esse ponto com isso, porque isso nos leva a uma situação muito curiosa, assim, triste, mas muito curiosa, que é o segundo aspecto, o segundo uso que vai ser estudado pelo Roberto da Mata,
Qual que é o uso e qual que é a situação que o Alberto da Mata vai estudar? É aquela relacionada ao uso da carteirada por membros dos estratos inferiores. Pois é, né, assim, é interessante sociologicamente falando, historicamente falando, né, de se analisar e perceber que não são somente indivíduos dos estratos superiores que utilizam esse artifício da carteirada para obter algum tipo de vantagem, algum tipo de privilégio. Membros dos estratos inferiores também utilizam isso. Contudo, antes de explicar, né, a conclusão obtida pelo Roberto da Mata, eu queria dar um passinho atrás e lembrar uma reflexão que nós já fizemos em videoaulas anteriores, que está ligada a uma ideia de identidade social vertical. O que é isso, né? A identidade social vertical. Como vocês já sabem, nós já vimos tanto em aulas presenciais como aqui também, no regime remoto, a nossa sociedade ela é estratificada, né? E essa estratificação não deve ser pensada somente numa ótica, digamos assim, econômica, mas também num campo simbólico. É o que nós chamamos, né, até fazendo uma menção ao Pierre Bourdieu, é o que nós chamamos de cosmologia simbólica. Ou seja, é uma visão de mundo, né? É uma forma específica de interpretação da realidade, de atribuir sentido, né, aos processos, às coisas, aos movimentos, aos fluxos da nossa realidade. Então, hoje nós vivemos num mundo que é estratificado, num mundo marcadamente desigual, num mundo que é extremamente patrimonialista. Então, as pessoas elas percebem que elas não podem contar com a coisa pública. E aí, qual que geralmente são os dois principais caminhos que esse indivíduo, que não é privilegiado, que não está no estrato superior, tem para adotar? De duas, uma. Ou ele vai para um caminho de ruptura, de crítica, de separação, de se opor ao status quo. E aí você tem aí, né, alguns movimentos de esquerda, você tem, por exemplo, o quilombismo, nesse momento aí, né, não que o quilombo não exista hoje, mas especialmente nesse momento pré-abolição, então você vai ter vários quilombos que vai ter essa postura. Olha, precisamos romper com essa sociedade porque essa sociedade ela não nos contempla, então vamos criar uma sociedade alternativa. Esse é um caminho da oposição, da crítica à estrutura, ou de um outro lado, de você se conformar e se adaptar à estrutura. E quem adota essa segunda perspectiva, né, de se adaptar, de se conformar à estrutura, acaba desenvolvendo uma identidade social vertical. Ou seja, é um sujeito que acaba projetando muito a sua vida, até pelos valores que lhe são, né, transmitidos no decorrer de toda a existência, seja pela convivência com outras pessoas, seja por meio da educação, seja por meio da mídia, né? Enfim, por vários meios, acaba desenvolvendo uma identidade vertical, ou seja, não se identifica com as pessoas dos mesmos pares, do mesmo extrato. Ele projeta uma existência similar, semelhante aos indivíduos do extrato superior. O que isso gera em consequência? Isso gera um maior individualismo, uma maior competitividade, estimula a visão do outro próximo a si mesmo, né, do seu par, como uma ameaça, como uma concorrência. Então percebam que existe aí, com a identidade social vertical predominante, existe uma desfragmentação daquele extrato social. Se torna muito mais difícil, por exemplo, mobilizar essas pessoas para um movimento, para uma luta, né, para que consigam aí convergir interesses, consigam chegar numa pauta comum para lutar por uma melhoria, né? Então, a identidade vertical, ela gera essas consequências. E aí, né, nesse contexto de identidade social vertical, ou seja, o indivíduo que está no extrato baixo, ele se projeta, ele se imagina no extrato superior, ele vai fazer de tudo para chegar lá, que é a segunda perspectiva do conformismo, de tentar jogar as regras do jogo. Esse indivíduo, então, ele vai tentar também criar estratégias, né? Criar meios, né, para poder se beneficiar de alguma maneira e criar, em consequência, mecanismos de distinção social. E aí eu friso também a ideia da distinção social, né? O que é se distinguir? É se deslocar,
é criar um meio, criar um método para transparecer uma superioridade, né? Em especial em relação às pessoas do mesmo extrato social que o seu. E aí, né, eu trago alguns exemplos que são exemplos que o próprio Roberto da Mata coloca no livro dele. Um exemplo que me chama muita atenção é o caso da empregada doméstica. Então, por exemplo, a empregada doméstica, ela, para obter vantagens, né, em relação a outros funcionários do mesmo status social do que ela utiliza, por exemplo, o fato de trabalhar ou de ser empregada doméstica de um funcionário de alto, que ocupa um cargo de alto escalão no Estado, e aí, salvo engano, ele coloca de uma situação que ela serve um militar de alta patente do Exército. Então, ela é, por exemplo, funcionária de um tenente-coronel, de um sargento do Exército. E aí ela utiliza o fato de ser funcionária de um sargento do Exército para poder dar a carteirada diante de um funcionário, de uma pessoa que ela identifica como sendo o mesmo status dela, como uma forma de impor uma visão de mundo, impor um privilégio, impor um micropoder, né? E aí percebam como isso é interessante. E aí vai mostrar, por exemplo, às vezes um funcionário que é amigo de uma pessoa que tem uma alta relevância social, por exemplo, um aluno que tem aulas com um professor que ocupa um cargo muito importante no Estado e aí utiliza isso numa situação para poder ter uma vantagem, um micropoder, nem que seja, por exemplo, vencer uma discussão, vencer um debate, aí utiliza isso como um argumento de autoridade. Então percebam que isso está vinculado a uma identidade social vertical, na sua essência, ainda que isso não fique muito explícito, e existe aí uma tentativa de se apropriar desse poder do sujeito de extrato superior por uma aproximação para poder se impor perante pessoas que, por alguma razão, sejam interpretadas como no mesmo status social do que o dela, né? Seria aí a segunda hipótese que é vista e analisada pelo Roberto da Mata. A terceira hipótese que ele vai perceber também está ligado a marcador de gênero e relacionado também a crianças. Então, o que ele vai perceber, por exemplo, que ele vai identificar como algo muito corrente é o fato de uma mulher, né, que é casada com uma pessoa que está numa situação, num estrato superior ao dela, ou que tem uma situação de vantagem, de privilégio em relação ao dela, utilizar essa característica do marido para se impor em uma determinada circunstância social em que é necessário silenciar um conflito ou alcançar um privilégio sem haver um questionamento, sem haver uma problematização quanto a isso. E uma outra situação ligada a esse terceiro tópico, que o Roberto da Mata também vai discutir no livro, está ligada às situações com crianças, né? Então, desde a infância, e já é perceptível, né, um enquadramento desse ser, dessa criança, desse sujeito, a uma construção, a um imaginário social, um processo de internalização de uma cultura de exclusão, de segregação, né, de subalternização daqueles indivíduos que são vistos como inferiores e por aí vai. Então, ele vai colocar, por exemplo, situações, ele vai estudar, trabalhar com escolas de classe média, classe alta. E aí ele vai perceber que nessas escolas, por exemplo, uma criança, para poder se distinguir da outra, joga, por exemplo, atributos do pai, atributos da mãe. Né? Ah, mas minha mãe é juíza. Ah, mas meu pai é promotor. Ah, mas o meu pai é policial, então você não pode agir dessa forma comigo. Né? Ah, o brinquedo deve ficar comigo, porque meu pai é delegado. Então, utilizar esse tipo de argumento para poder manter uma vantagem, né? E aí, de novo, a gente percebe que desde pequeno, né, esses valores, essa cultura, essa cosmologia simbólica, ela vai sendo aos pouquinhos interiorizada e reforçada no decorrer da nossa existência. Então, mais uma vez, a importância da ética, ela se faz presente aí ao que eu acabei de dizer para vocês.
Então, recapitulando brevemente, para a gente passar para a segunda parte dessa videoaula, 3 pontos o Roberto da Mata vai discutir nesse capítulo sobre o você sabe com quem está falando, ou a carteirada. Primeiro, em relação ao uso nos estratos superiores, em relação aos estratos inferiores, e que eu acho assim, muito interessante essa passagem, e a terceira situação, que seria ligado a questões de gênero e ligado também a crianças. Aí ele vai fazer o estudo dos usos, né, desse fenômeno. E fechando, né, para a gente já se encaminhar para o final dessa videoaula, eu gostaria de discutir com vocês a relação entre a carteirada e o igualitarismo jurídico. Qual que é a tensão aí e o que ele vai refletir? Isso é muito interessante para nós, pensadores, não operadores, pensadores do direito. É porque existe uma tensão, principalmente em relação à sociedade brasileira, entre duas grandes forças. De um lado, o fato de vivermos numa sociedade estratificada e com uma herança colonial patrimonialista, né, que se confunde coisa pública com coisa privada, ou melhor dizendo, né, utiliza-se a coisa pública com fins particulares. Então a sociedade, ela tem uma tensão e ela faz um movimento muito voltado para uma dinâmica da pessoalidade. Ou seja, as estruturas burocráticas do Estado, do direito, não devem tratar todas as pessoas da mesma forma, mas devem tratar as pessoas de acordo com o status social dela, de acordo com o lugar que ela ocupa na estratificação social. E aqui está fazendo um parênteses, né? Nesse período aí, até o período imperial, juridicamente isso se dava de uma maneira muito mais fluida. Depois da independência do Brasil, a gente vai ter nossa primeira Constituição de 1824, por incrível que pareça, de uma maneira muito contraditória, já se incorpora esses valores liberais, né, que ele vai chamar, que o Roberto da Mata vai chamar de igualitarismo jurídico. Por exemplo, a ideia de todos são iguais perante a lei, dessa igualdade formal. Então, você tem de um lado, né, voltando a essa atenção, você tem de um lado essa busca pela pessoalidade e de outro lado, que se torna uma tradição do nosso direito, que é uma tradição do liberalismo, eu acho que eu já falei isso com vocês, né? A gente nunca pode perder de vista que o nosso direito é liberal, e uma das características desse liberalismo atrelado ao nosso sistema jurídico está ligada à questão da igualdade formal. Todos são iguais perante a lei, não deve haver uma diferença de tratamento entre as pessoas por parte das estruturas jurídicas. E aí a gente vai no princípio da igualdade formal, a gente vai aí no princípio da imparcialidade, a gente vai aí na ideia de neutralidade do direito, universalidade. Tudo isso se pauta muito nessa premissa básica do igualitarismo jurídico. E aí o Roberto da Mata, né, trazendo essa discussão para o campo do direito, para o campo da política, ele quer perceber como então lidar com esse aparente paradoxo. De um lado, você tem a sociedade, né, alguns estratos sociais especialmente tensionando por um tratamento mais pessoal, e do outro lado, a norma jurídica em abstrato defendendo em abstrato a impessoalidade. Como lidar com essa equação? E para responder isso, ele vai fazer uma pesquisa comparativa. Então, ele vai comparar, de um lado, como funciona no Brasil e, do outro lado, como funciona nos Estados Unidos. O que ele vai perceber, portanto? Em relação ao Brasil, o Roberto da Mata, a partir dos seus estudos, das suas pesquisas, ele vai chegar na conclusão que esse paradoxo que eu acabei de informar para vocês, né, a tensão da pessoalidade de um lado e da impessoalidade do outro, que isso de fato, na realidade fática, seria um aparente paradoxo. Por que eu uso o termo aparente e friso ele? Porque, na prática, as elites em especial utilizam da lógica do patrimonialismo na cultura, seja pela carteirada, seja pela cordialidade, para obter vantagens. É como se
esse discurso formal da impessoalidade tivesse algumas brechas, tivesse algumas dobras. E como que eu faço isso? A partir da prática cotidiana, a partir das interações do dia a dia dentro das práticas jurídicas. Então percebam que, e aqui eu faço um adendo importante para vocês também, a nossa tradição positivista de estudo, de formação, de ciência do direito, bota muita ênfase no direito enquanto norma jurídica, em direito enquanto lei, direito enquanto jurisprudência, direito enquanto precedente. Não é isso. O direito é um fenômeno histórico social. Isso implica dizer que o direito ele também é formado pelas práticas cotidianas. E o que eu chamo de prática cotidiana? É a postura, por exemplo, do advogado com o segurança do fórum, é a relação do advogado com os técnicos, analistas que trabalham ali nas varas de justiça, é a relação, por exemplo, de um advogado com um juiz, aquela dinâmica social ali, é essa dinâmica que também dá contorno prático ao direito. Então percebam que entre a norma e abstrato, impessoalidade e a concretude dessa norma, a aplicação dessa norma numa situação fática, existe aí um complexo de questões e de pontos que influenciam essa passagem do abstrato para o concreto. E, dentre esses fatores que influenciam, é exatamente, no nosso caso do Brasil, o patrimonialismo. Então, se existe a universalidade, a impessoalidade em abstrato, no processo de concretização, ela se torna pessoal a partir do fenômeno do patrimonialismo, bem como cordialidade barra carteirada. Então, percebam, isso vai dando os contornos na prática do direito. Não podemos ser ingênuos de achar que isso não influencia. Influencia e influencia muito, não é pouco, ok? Existem pessoas comprometidas, sérias, íntegras, óbvio que existe. Mas o outro oposto existe, e existe num grande volume, né? À medida que vocês tiverem aí convivendo na prática cotidiana, vocês vão perceber isso com muita nitidez, ok? E os Estados Unidos, né? Um contraponto, que aí ele vai tentar pegar os Estados Unidos porque eles têm uma outra maneira de lidar com essa necessidade de um tratamento diferenciado entre indivíduos de estratos sociais diferentes. E aí ele vai mostrar que os Estados Unidos eles não são um exemplo de perfeição, de liberdade, de igualdade, de liberalismo, como liberalismo filosófico político, como eles defendem ser, né? Eles têm muitos problemas. E aí, para mostrar de forma bem nítida esse comparativo e mostrar como se utilizam estratégias diferentes para defender a estratificação social, ele vai trabalhar com aquele período dos Estados Unidos pós-abolição. E aí o que ele vai perceber? Que logo no período pós-abolição, constrói-se uma narrativa jurídica da ideia de que todos são iguais, de que todos são livres, porém, devem ser tratados diferentes a partir das suas singularidades. Percebam que esse argumento que eu acabei de dizer pode soar positivo, mas eles vão dar uma tônica negativa. Então, o que você vai ter? Muito também, aí aqui é um resgate da lógica colonial americana, que é uma lógica de povoamento, né? Então, você vai ter aí uma leitura do que eu acabei de dizer, muito numa ótica de segregação. Então, você vai ter um direito, diferentemente do Brasil, que vai segregar, por exemplo, a partir de uma ótica racial, vai segregar, mas vai segregar no campo da cultura determinando a concretização do direito. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, o que a gente vai perceber é uma segregação colocada formalmente na norma jurídica, que são as leis segregacionistas. Então, assim como a gente teve, por exemplo, na África do Sul, as leis do Apartheid, nós vamos ter nos Estados Unidos o que ficou conhecido como Jim Crow Law, ou as leis Jim Crow, que são leis exatamente que defendiam a segregação. Então, provavelmente, vocês já devem ter visto, né, situações como, por exemplo, dos brancos terem que sentar na frente do ônibus, os negros atrás, do bebedor pro branco, bebedor pro negro,
do negro ocupar determinados espaços e branco outros. E isso, percebam, era colocado abertamente na norma jurídica. Roberto da Mata vai chamar de contra-sistema jurídico. Então, se formaliza, se positiva um sistema jurídico que defende abertamente a segregação. Somos iguais, mas devemos ter tratamentos segregados, separados, não devemos nos misturar. Agora, essa segregação aconteceu no Brasil? Aconteceu no Brasil e acontece no Brasil. A questão é, isso não vem abertamente pelo direito. Isso acaba sendo tratado por vias extrajurídicas que influenciam o direito. E o que eu estou chamando dessas vias extrajurídicas? Basicamente, esse lastro de colonialidade, esse lastro de patrimonialismo, que faz, então, com que a dinâmica da cotidiana, do dia a dia, faça com que determinadas pessoas tenham benefícios, tenham prerrogativas, tenham direitos, e outras não, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa o direito tributário brasileiro, né? O direito tributário brasileiro, ele tem como grande justificativa a ideia de tributar para fazer isso reverter para a sociedade. E qualquer princípio minimamente justo, né, dentro do campo tributário, colocaria o quê? A ideia de que quem ganha menos é menos tributado. Quem ganha mais é mais tributado. O que a gente percebe hoje é o quê? É que o direito tributário pratica injustiças tributárias. Ele não assume isso, mas a dinâmica como ele é estruturado e a maneira como ele é concretizado faz com que as pessoas que tenham mais renda paguem menos tributo. E quanto menos renda você tem, mais tributo você paga, mais o impacto tributário sobre você. Então, nesse aspecto, percebam aí que isso já é uma dimensão do patrimonialismo influenciando a concretização da norma jurídica. E isso, gente, eu estou falando tributário, mas isso pode ser percebido em vários outros âmbitos do direito, né? Praticamente em todos os âmbitos, em maior ou menor proporção, a gente pode perceber esse tipo de disparidade de tratamento. Contudo, diferentemente dos Estados Unidos, essa segregação, essa discriminação negativa, ela não vem afirmada, né? Ela não vem colocada abertamente, como aconteceu lá com as leis segregacionistas. A gente não tem essa postura, né? A gente não tem uma lei segregando, mas isso vai se dar a partir das práticas culturais, sociais, que reverberam no direito. Lembrando, o direito é um fenômeno histórico, social. Pois bem, gente, então, essas seriam as principais ideias em relação ao pensamento do Roberto da Mata. A gente fecha o pensamento do Roberto da Mata aqui, e a partir da próxima videoaula nós trabalharemos o fenômeno jurídico propriamente dito, a partir dos textos de Antônio Carlos Volckmer. Eu dou as maiores informações na próxima videoaula. Muito obrigado por terem me acompanhado nessa videoaula. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, porém, se ficou, vocês já sabem que podem procurar nas atividades fórum, que eu estarei à disposição de vocês para poder solucionar essas dúvidas e para que possamos também refletir coletivamente sobre a nossa sociedade. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela atenção e até a próxima videoaula.